alunos, aqui é o professor Rodrigo do canal Rodrimelo Física e Química. A aula de hoje é sobre ondas e acústica, um assunto da segunda série do ensino médio. Vamos lá para a aula então. Vamos falar um pouquinho sobre ondas, como essas ondas se propagam, velocidade do som, acústica, o eco e frequência. Então as ondas sonoras, elas são as ondas que possuem frequência de vibração entre 20 Hz e 20.000 Hz e são captadas e processadas pelo nosso sistema auditivo. Cada animal tem uma frequência que ouve. Nós ouvimos entre 20 Hz e 20.000 Hz, ou seja, 20 vibrações até 20.000 vibrações por segundo. As ondas viajam de uma maneira que elas vão ter uma amplitude e um comprimento. Então aqui tem uma figura que mostra o viajar de uma onda, onde essa onda tem cristas e na crista da onda, de uma crista na outra crista, é o que se chama de comprimento de onda. Então observem aqui que a gente tem essa distância que é marcada de uma crista até a outra crista e isso se chama comprimento de onda. Esse símbolo chamado lambda representa o comprimento de onda. Já a amplitude da onda é a altura que tem do meio até a parte superior ou do meio até a parte inferior. Isso é o que chamamos de amplitude. Então uma onda tem o seu comprimento, tem a amplitude e vamos ver também que ela vai ter a velocidade e a frequência. As ondas também podem ser divididas em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Uma onda mecânica é o som, a onda numa corda, a onda no mar. Esse tipo de onda precisa de meio material para se propagar. Já as ondas eletromagnéticas são efeitos magnéticos, eletromagnéticos, são as ondas de rádio, as ondas de TV, ondas de micro-ondas. São ondas que podem se propagar no vácuo, não necessariamente precisam de meio material. A diferença é que cada uma tem a sua frequência de propagação. Aqui nós temos alguns exemplos de ondas, ondas numa corda, ondas na água, a onda sonora propagando pelo ar. Isso aqui são ondas mecânicas, precisam de matéria para se propagar. O som precisa do ar, pelo menos. A corda propaga uma onda, a água propaga uma onda. E aqui nós temos a onda eletromagnética. O celular recebe uma onda eletromagnética de uma torre de uma certa frequência. Se vocês observarem aqui abaixo, nós temos o espectro eletromagnético. E esse espectro ele é dividido em frequências. Então nós temos aqui, numa faixa de frequência, nós temos a luz visível. Então a luz visível ela está numa faixa de frequência. Se observarmos então, por exemplo, o micro-ondas está numa faixa de frequência de gigahertz. Enquanto que uma onda de rádio, a onda dos rádios que nós escutamos, estão numa faixa de frequência de megahertz. Então nós temos também o raio-x, os raios gama, que são faixas de frequências muito maiores. Então essas faixas de frequência compreendem o espectro eletromagnético. Podemos então trabalhar com frequência e essa frequência ela vai ser medida em hertz, que a gente chama de Hz. Então a frequência é o número de eventos por segundo, o número de ciclos por segundo. Então a frequência é medida em hertz. Isso quer dizer o quê? Que se a frequência for de 10 Hz, isso indica que nós teremos 10 pulsos por segundo. Então se nós produzirmos uma onda numa corda de 10 Hz, você vai produzir 10 oscilações por segundo. Aqui nós temos a representação do som audível e não audível. Se vocês observarem em cima, nós temos aqui o som que é chamado de audível, onde esse audível para nós seres humanos, ele compreende da frequência de 20 Hz até 20.000 Hz. Isso quer dizer que o tímpano do nosso ouvido vibra no mínimo 20 vezes por segundo e no máximo 20.000 vezes por segundo. Acima de 20.000 Hz chama-se ultrassom. Abaixo de 20 Hz chama-se infrassom. Outros animais têm audição diferente. Por exemplo, um golfinho, ele ouve de 150 até
150 mil Hz. Um cachorro, ele ouve de 15 Hz até 50 mil. Lembra que nós humanos ouvimos até 20 mil. Se um cachorro ouve até 50 mil, existem sons que são produzidos que nós humanos não ouvimos, mas um cachorro consegue ouvir. Inclusive tem apitos que são feitos exclusivos para que um cachorro ouça. E assim nós temos um gato, um morcego que tem faixas de frequência diferente do ser humano. Quando tem um som produzido, esse som pode gerar um eco. O que é o eco? O eco é um som que é refletido. O som pode bater numa parede, retornar, o som pode bater em árvores e retornar, ou numa montanha e retornar. Para ter o eco de fato, o som tem que ser percebido a pelo menos 0,1 segundo de intervalo. Isso compreende que você tem que estar a 17 metros deste obstáculo, porque o som bate e retorna, andando então 34 metros. E aí você vai conseguir ouvir o som e distinguir do eco, que é o som refletido. Então o eco é o som que foi refletido. O som pode se propagar no ar, na água, em líquidos também, outros diversos, e nos metais. No ar, o som tem uma velocidade de aproximadamente 340 metros por segundo, o que dá uns 1.200 km por hora. Já na água, o som viaja a quase 1.500 metros por segundo, uma velocidade muito maior. E num pedaço de aço, o som vai viajar a quase 6.000 metros por segundo. Então o material mais sólido conduz o som muito mais rápido. Pode-se usar também as ondas para a detecção de objetos e também aviões ou navios submarinos. Quando se usa um radar, o radar joga ondas eletromagnéticas que viajam à velocidade da luz, que batem no avião e retornam. Essa ida e volta da onda se consegue calcular o tempo e a distância que esse avião está do radar. E um sonar emite sons, então um navio emite ondas sonoras que viajam pela água a certa velocidade. Essas ondas batem no casco de um submarino, retornam para o navio. O tempo que leva para ir e voltar, que seria o eco, então, permite calcular a distância, porque distância é a velocidade vezes o tempo. Aí você consegue calcular a distância que se encontra no navio do submarino, ou de um cardume de peixes, ou do fundo do oceano. Também se utilizam aqui o som, no caso de um morcego, para a detecção das suas presas e também para a observação do feto de uma mulher grávida através do ultrassom. E temos aqui as equações que a gente vai trabalhar. Nós podemos calcular então a velocidade de uma onda, que é o comprimento da onda vezes a frequência. Então aqui embaixo nós temos que o lambda é o comprimento da onda em metros ou centímetros e que o v é a velocidade da onda. Podemos também calcular o comprimento da onda como sendo o v dividido pelo f. A frequência f de uma onda, ela pode ser calculada como frequência igual a 1 dividido por período. Lembra que frequência é o número de pulsos por segundo e o período é o tempo de um pulso. Então esse período também significa tempo. E quando se fala de eco e de distância, nós podemos usar distância igual velocidade vezes tempo, ou podemos colocar que a velocidade de uma onda vai ser a distância dividida pelo tempo. São equações simples a gente trabalhar. Anotem aí no caderno de vocês as fórmulas e os significados. Então aqui eu tenho alguns exemplos, vou resolver com vocês. Uma onda tem uma frequência de 10 Hz. O que isso quer dizer? Que você vai produzir aqui uma onda 10 Hz. São 10 ondinhas em um segundo. Então a frequência é 10 Hz. Ele quer saber quanto tempo demora para se produzir apenas um pulso. Isso é o período da onda. Como frequência é 1 dividido pelo período e frequência é 10, 1 período, fazendo em x, nós vamos ter aqui que ficará 1
dividido por 10. Esse período será de 0,1 segundos de produção. Anote o exemplo no caderno. Aqui na questão 2, num tanque pequeno, a velocidade de uma onda é de 0,5 metros por segundo. Sabendo que a frequência do movimento é de 10 Hz, calcule o comprimento da onda. O que é o comprimento da onda? Se eu tenho uma ondinha feita aqui, desse jeito, ó, o comprimento da onda é a distância que tem de uma crista na outra crista. Isso se chama lambda, comprimento de onda, que pode ser calculado como a velocidade da onda dividido por sua frequência. Como aqui não tem uma figura e sim o valor, a velocidade da onda é 0,5 metros por segundo e a frequência da onda é de 10 Hz, eu posso calcular diretamente o comprimento de onda como o 0,5 dividido por 10. E aí vai dar 0,05. Como a frequência também é por segundo, vai sobrar então o comprimento de 0,5 metros, porque a velocidade está em metro por segundo. Aqui nós temos um exemplo em que tem uma onda que se propaga com uma frequência, já está dizendo então que a frequência UF é de 60 Hz e está me dando aqui a figura que eu tenho que observar aqui que a linha do meio é essa linha aqui que eu estou fazendo em vermelho. Essa linha é a linha do meio, que divide a parte de cima da parte de baixo da onda. Então a onda ela sobe e desce. Observe que ele pergunta qual é a amplitude da onda. A amplitude é a altura que a onda tem a partir do meio até a parte de cima. Então aqui, se está em 2 e vai até 4, 4 menos 2 me diz que a resposta da letra A amplitude vai ser de 2. A escala está marcando centímetro, 2 centímetros. A letra B quer saber qual é o comprimento da onda. O comprimento da onda é o lambda. E o lambda é de uma crista na outra crista. Ou o lambda compreende a 2 pedaços desse aqui. Esse pedaço marca 2 centímetros, mais esse pedaço que marca mais 2 centímetros. Isso então nos dá 4 centímetros de comprimento da onda. E se você fosse medir pegando daqui até aqui, você vai ver que também dá os mesmos 4 centímetros. E a letra C quer saber qual a velocidade dessa onda. E velocidade é o comprimento da onda vezes a frequência. Como o comprimento da onda foi calculado de 4 centímetros e a frequência é de 60 Hz, 6 vezes 4, 24, vai nos dar 240. Como o comprimento é em centímetros, a velocidade será em centímetros por segundo. Se o comprimento fosse em metros, a velocidade seria metros por segundo. Aqui na outra questão, um caçador dispara sua arma diante de uma parede. Então vamos fazer um desenho aqui. Nós temos uma parede, essa parede, temos aqui o chão, um caçador, o caçador com sua arma, ele dá um tiro. Ele ouve o eco do tiro após 8 segundos. O que acontece? Quando ele dá o tiro, o som bate na parede e volta. Quanto tempo leva para ir e voltar? Leva 8 segundos. Isso quer dizer que levou 4 segundos para ir e 4 segundos para voltar. Isso é o eco. 8 segundos porque foi e voltou. O que o exercício quer saber? A distância que existe do caçador à parede. E nesse caso, distância é velocidade vezes o tempo. Nós vamos usar a velocidade do som no ar, 340 metros por segundo, vezes o tempo de 4. Por quê? Nós vamos calcular só a distância até a parede, não a distância de ida e volta. Por isso tem que ficar atento quando se fala nessa caso do eco. E obtemos aqui 340 vezes 4, 1360 metros de distância. E aqui na última questão, vemos um relâmpago e depois ouvimos o trovão. Isso ocorre por quê? O som se propaga no ar? Sim, o som se propaga no ar, mas essa não é a resposta dessa questão. A velocidade do som no ar é 340? Sim, mas ainda não é isso. A velocidade do som é menor do que a luz?
Por que nós vemos o relâmpago primeiro? Porque estamos vendo a luz, e a luz é muito mais rápida do que o som. Então, essa é a alternativa correta. Gostaria que vocês anotassem então esses exemplos no caderno de vocês. Na próxima aula a gente vai estar fazendo uns exercícios, depois corrigindo os exercícios e aí sim fazermos o nosso último trabalho, o trabalho de final de ano, já que estamos na reta final desse ano letivo. Boa aula, bom estudo a todos!